Agora que vocês preencheram um formulário, para a gente saber mais ou menos o que vocês sabiam de paleontologia, a gente vai explicar agora um pouquinho do que é a paleontologia, porque até agora a gente não explicou para vocês o que é a paleontologia, até porque o nome do projeto é Paleontologia vai às escolas. Então vamos lá. Paleontologia significa no grego paleos significa antigo, ontos significa ser, logos significa estudo. Então, a paleontologia estuda seres antigos. Então, a paleontologia é uma especialidade da biologia que estuda a vida passada da Terra e seu desenvolvimento ao longo do tempo geológico. Então, a gente estuda a Terra, as rochas e fósseis, tanto os fósseis animais quanto vegetais. Mas por que é importante a gente falar sobre a paleontologia ou estudar sobre a paleontologia? Qual que é a importância, já que eles morreram? Então, ela é importante porque ela ajuda a entender a evolução das espécies e como os ambientes do planeta se modificaram ao longo da história geológica. Essas modificações podem até ser de clima, habitat, no caso, extinção de espécies, até mesmo a divisão de um grande continente. E ela também tem uma grande importância econômica, que no caso, ela ajuda com que os geólogos a descobrirem reservas de combustíveis fósseis. E o que seriam esses combustíveis fósseis? Vou dar exemplo para vocês: petróleo, gás natural, carvão mineral. Mas você fala assim, mas eu não uso esses combustíveis. E aí eu te falo, usa sim. O petróleo mesmo é o que a gente mais utiliza, tanto para combustíveis para carro, assim como também a gente utiliza petróleo para fabricar plástico. E o que teoricamente hoje a gente não tem que é feito de plástico. Então ela tem uma grande importância para ser estudado. E o que são fósseis? Então, vamos lá. Fóssil vem de ser desenterrado ou extraído da terra. Os fósseis são vestígios ou restos de organismos, tanto os animais quanto vegetais, muito antigos que foram preservados com o passar dos anos por meio de processos naturais. Mas peraí, eu acabei de falar de organismos, animais e vegetais, então significa que a gente não tem só fósseis de ossos de dinossauro? Não. A gente também tem fósseis de plantas, como exemplo ali das glossopteres. Elas são folhas, a gente consegue então fósseis de folhas, de vegetais no caso, né? Assim como também de algas, fungos, bactérias. Então não só do Tiranossauro Rex que a gente consegue fóssil. Então a gente consegue também de outros seres vivos. Mas o que pode ser considerado fóssil? Então, os fósseis podem ser tanto os ossos, como conchas, dentes, pegadas e fezes, como vocês podem ver aí na imagem. Ah, isso na parte de cima é fezes, tá? Mas esses fósseis, eles podem ser tanto de restos, que podem ter preservação total, que poderia ser, no caso, uma mumificação. E aqui a gente tem o exemplo de uma mumificação através do âmbar, que é uma resina de árvore, né? Que no caso é uma resina orgânica de vegetais. Que quem, por favor, não me faça me sentir velha, mas quem não se lembra quando vê esse mosquitinho, não se lembra de Jurassic Park. Ah, dizem que se lembra para não me sentir velha. E também a gente tem através do congelamento, que é no caso do mamute, que acontece, no caso, aconteceu uma preservação do mamute por inteiro. Esse tipo de mumificação, que também é chamado de conservação, é um processo que ela consegue permanecer tanto as partes rígidas e moles dos seres,
que é o caso desses dois aqui. Depois, a gente tem a preservação com alteração. Um exemplo dessas alterações, mas com preservação, no caso, é a carbonificação, que é a perda na matéria orgânica, e quando se perde dessa matéria orgânica, acaba ficando só o carbono, por isso chama carbonificação. Depois tem a recristalização, que acaba tendo um rearranjo dos minerais nesse organismo. Depois, a gente tem a substituição, que é quando um mineral ele é substituído por outro. E depois a incrustação, que acaba formando uma crosta, que a gente pode ver igual nessa concha. Outro tipo de preservação com alteração é a permeabilização, que é quando um sedimento ele preenche esse organismo. E a concrecação. Depois a gente tem os vestígios, que aqui no caso seriam moldes. Aqui a gente tem um molde interno, né, de um molusco. Lembra que eu falei que existia também de fósseis vegetais? Aqui a gente tem um exemplo. A gente tem um contramolde de um caule. Depois a gente também tem os moldes moldes e impressões, né? No caso, isso aqui é um molde externo de um bivalve, que no caso seria tipo uma concha, e uma impressão de uma libélula. Então, nem sempre é o próprio organismo, e sim a impressão só dele, sabe? Que fica pressionado. Mas tá. Como que ocorre essa fossilização? E aonde que eles são encontrados? Normalmente, esses fósseis eles são encontrados em pedras e rochas muito antigas. Normalmente, a formação desses fósseis ela está intimamente relacionada com as condições climáticas do planeta e com as características morfológicas a serem envolvidas. Que, no caso, que fizeram com que conservasse o organismo, de alguma maneira. Tanto de restos ou vestígios durante os muitos anos. Então, isso varia. Tanto é que eles conseguem falar de qual era esse animal pelo relacionamento das condições climáticas e as características do planeta na época. Tá, mas como normalmente ocorria a formação dos fósseis? Quando um ser vivo ele morria, e quando eu falo ser vivo, é todo ser vivo, tanto animal quanto vegetal, os restos desciam até o fundo do mar, e as camadas ao longo do tempo, as camadas de terra e restos de outros seres vivos, eles acabavam acumulando sobre esse ser vivo, ou sobre esse organismo, mais fácil. E com o passar do tempo, essas camadas se convertiam em terra, em rocha, fazendo com que no final ela fosse descendo mais, como vocês podem ver na imagem. E normalmente a gente consegue achar esses fósseis no solo ou no subsolo. Mas para a gente alcançar o nível de evolução no qual que a gente encontra no planeta hoje, que a gente tem que começar daí, foi preciso milhões de anos para que ele se ficasse ou pudesse oferecer condições para que ele desenvolvesse vida na Terra, né? Porque a Terra, teoricamente, ela está datada de entre 4,5 bilhões a 5 bilhões de anos. Estou falando bilhões, não milhões, bilhões. E ao longo da sua formação, o planeta já possui diferentes características em consequência principalmente da temperatura. Porque houve períodos de temperaturas extremas e elevadas. E supostamente o planeta passou por um processo de glaciação. O nosso planeta ele tem uma estrutura feita em camadas. Cada uma com várias características específicas
E elas podem ser classificadas em as três principais, que seria a crosta, que é responsável pelo temperismo e erosão, onde fica teoricamente. O manto, que a gente é dividido em superior e inferior, e o núcleo, que a gente tem um núcleo interno e externo. E a gente pode comparar essa estrutura da nossa Terra, do nosso planeta, como um abacate, por exemplo. A casca seria tipo seria a casca do abacate, da fruta, seria a crosta, a polpa seria um manto e o caroço seria o núcleo. A crosta, que é a casca do nosso planeta, é a camada superficial, que ela pode ser chamada de litosfera, que é nessa camada que teoricamente a gente fica, que se localiza os relevos, os oceanos, os mares, os rios, a biosfera e outros. Para os seres humanos, essa camada é a camada que teoricamente a gente desenvolve a nossa vida. Ela é a principal. Já o manto, ela está situada numa profundidade que pode variar de 70 km a 2.900 km. Essa grande área, ela está localizada no magma de uma camada viscosa que envolve o núcleo e é responsável pela movimentação das placas tectônicas, que são situadas na litosfera. Então, ela é responsável pelas placas que ficam na crosta terrestre, por de movimentação das placas da crosta terrestre. Já o núcleo, ela é a camada mais profunda do planeta, que ela chega a 6.700 quilômetros. O núcleo interno, que fica dentro desse núcleo, é sólido, com vários componentes minerais, e entre eles está o níquel e o ferro. Essa é a camada responsável pelo campo magnético que existe ao redor da Terra. No núcleo externo, é líquido, tendo uma espessura de aproximadamente de 1.700 quilômetros, e a temperatura nessa região ela pode chegar até 6.500 graus. Ao longo desses bilhões de anos, várias mutações aconteceram no planeta. Muitas delas violentas, como terremotos, maremotos e vulcanismos, que também são conhecidos como abalos sísmicos. Esses abalos eles ocorrem de dentro para fora das camadas internas da Terra, alterando em forma significativa a superfície terrestre. As placas tectônicas são responsáveis por esses abalos. Elas são grandes blocos rochosos, semi-rígidos, que compõem a crosta terrestre. A Terra ela se divide em 14 principais placas tectônicas, as quais essas movimentam o manto da Terra, formando lenta e contínua, podendo aproximar-se ou afastar-se uma das outras. O movimento das placas elas resultam na formação de montanhas, fossas oceânicas, atividades vulcânicas, terremotos e tsunamis. Elas também foram responsáveis pelo desaparecimento, ou no caso, a separação da Pangeia, que isso aconteceu há 200 milhões de anos, que a gente existia só um único supercontinente que era a Pangeia. Ele acabou se fragmentando há mais ou menos 130 milhões de anos entre os continentes da Laurásia, que seria a América do Norte e a Eurásia, e a Gondwana, que é a América do Sul, África, Índia, Austrália e Antártica. E agora a gente vai falar sobre o tempo geológico. Quando falamos no tempo geológico, a gente está se referindo a uma escala de tempo que costuma ser medida por milhões ou até bilhões de anos. Essa divisão do tempo geológico, ele se faz por meio de énions, eras, períodos e épocas. E elas indicam, acontecimentos importantes no processo da formação e desenvolvimento do planeta Terra. Elas aparecem normalmente numa tabela, mas aqui no caso a gente tem tipo uma evolução.
que indica a divisão completa dessa escala temporal. Então, a gente vai da formação da Terra, que é o período pré-cambriano, até a Era Cenozoica, que é, no caso, a era que apareceu os seres humanos. Eu vou passar um vídeo que vai explicar um pouquinho melhor sobre isso. O planeta Terra surgiu há cerca de 4 bilhões e meio de anos. É muito difícil mensurar quanto tempo é isso, porque o tempo geológico é muito diferente do tempo histórico, que conhecemos melhor. O tempo histórico se refere à existência do homem, que surgiu apenas alguns milênios atrás. Se todo o tempo geológico, ou seja, a idade da Terra, fosse reduzida a um dia, as primeiras civilizações humanas teriam surgido nos últimos 3 segundos. O tempo geológico é dividido em éons, que são divididos em eras, que se dividem em períodos. Há cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás, a Terra surgia. No primeiro éon, Adiano, o planeta era uma esfera de magma em ebulição. Por isso o nome Adiano, que vem de Hades, que significa inferno. O éon Arqueano tem início com a formação das primeiras rochas depois de um processo de resfriamento da Terra. Neste éon, surgiram as primeiras cianobactérias, que começaram a oxigenar os oceanos. Depois veio o éon Proterozoico, quando este oxigênio começou a reagir com o ferro que havia no oceano. Assim se formaram os grandes depósitos minerais de ferro que são explorados por nós hoje. Só no fim do Proterozoico surgiram os primeiros seres pluricelulares. Estes 3 primeiros éons são chamados de pré-cambrianos e representam 88% de toda a existência da Terra. No nosso dia, duraria até 8 da noite. O próximo éon fanerozoico perdura até os dias de hoje, dividido em eras paleozoica, mesozoica e cenozoica, que se dividem em vários períodos. O primeiro período da era paleozoica é o Cambriano, marcado pela explosão cambriana, uma grande diversificação dos seres vivos que eram restritos ao ambiente marinho. Os fósseis mais abundantes deste período são os trilobitas, um dos primeiros animais a possuir olhos e uma carapaça rígida. No Ordoviciano surgiram os primeiros peixes, que ainda não possuíam mandíbulas, os agnatas. Só no período Siluriano apareceram peixes com mandíbulas. Evento importante na história evolutiva dos vertebrados. Surgiram também as primeiras plantas vasculares que começaram a povoar o meio terrestre. No Devoniano, surgiram as primeiras florestas e a quantidade de oxigênio na atmosfera aumentou muito. Pequenos insetos e vermes começaram a viver fora dos oceanos. Surgiram os primeiros peixes com pulmões, que deram origem ao modo de vida anfíbio. No Carbonífero, predominavam grandes florestas alagadas com samambaias gigantes, ambiente propício ao desenvolvimento dos anfíbios e insetos. Alguns insetos desenvolveram asas, sendo os primeiros seres a voar. O período tem esse nome devido à decomposição da grande quantidade de matéria orgânica, que originou depósitos de carvão mineral explorados por nós hoje. Os primeiros répteis apareceram no final do período, primeiros animais a botarem ovos, o que prova que o ovo veio muito antes da galinha. No Permiano, o clima da Terra ficou mais árido. No final do período aconteceu a maior extinção em massa da história da Terra. 96% das espécies desapareceram. No primeiro período da Era Mesozoica, o Triássico, surgiram os primeiros dinossauros e primeiros mamíferos de pequeno porte. O Jurássico foi o período do apogeu dos dinossauros, dos grandes saurópodes e dos pterossauros, répteis voadores. Surgiu também a primeira ave. No Cretáceo surgiram as primeiras plantas com flores, que contribuíram para o surgimento de animais como borboletas e abelhas. No final do Cretáceo, houve a extinção dos dinossauros, causada pelo impacto de um asteroide de 10 quilômetros de diâmetro com a Terra.
A extinção dos répteis gigantes possibilitou, então, o desenvolvimento dos mamíferos. Na era em que vivemos, a Cenozoica começa com o período Paleógeno, quando surgiram as primeiras baleias, aves modernas e primatas. Atividades geológicas deram origem a algumas das principais cordilheiras atuais, como o Himalaia, os Alpes e os Andes. No período Neógeno, a fauna passou a ser dominada pelos mamíferos, que se diversificaram e desenvolveram seu tamanho. Surgiram os primeiros hominídeos. No último e atual período, o Quaternário, o homem evoluiu até o estado atual. Começou a andar com duas pernas. O cérebro ficou maior. Dominou as ferramentas de pedra. Ampliou sua distribuição geográfica. Dominou o fogo. Dominou a agricultura e a população mundial começou a aumentar. Aqui estamos, mas a história da Terra não acabou. Todos os dias, espécies surgem e desaparecem. Gostamos de achar que o ser humano é o ápice da evolução, mas a grande verdade é que estamos aqui há muito pouco tempo para nos considerarmos os donos do mundo, não é mesmo?